E a segunda com o artigo dessa semana traz um estudo retrospectivo que compara em 122 pacientes pós-AVC o desempenho em termos de biomecânica de deglutição quando o espessamento do alimento era realizado com espessante à base de amido de milho ou realizado à base de espessante de goma xantana. E o resultado, dentre outros achados, que o espessante à base de goma xantana trouxe menor proporção de resíduo faríngeo e os dois tipos de espessante a mesma capacidade de proteção da via aérea inferior. Te interessou? Vamos conversar juntos sobre esse artigo do final de 2015, que vem aí com o objetivo de, em pacientes com disfagia pós-AVC, comparar o efeito terapêutico do espessamento usando dois tipos diferentes de espessante industrializado, um à base de amido de milho, o outro à base de goma xantana, e é um estudo retrospectivo. Então, o que os autores fizeram? Possivelmente no serviço houve a troca da marca do produto usado. Então eles foram atrás de exames realizados em um período em que o espessamento era realizado à base de amido de milho modificado e futuramente pegaram os dados de pacientes que fizeram o exame com o espessamento do alimento com espessante à base de goma xantana. Então, estudo retrospectivo, os pacientes eram todos pós-AVC, com disfagia, e eles fizeram tanto a avaliação clínica quanto a videofluoroscopia da deglutição. Pela avaliação clínica, eles usaram uma escala chamada VVST, que é o Clinical Volume Viscosity Test, em que eles avaliaram a deglutição com 5, 10, 20 ml de líquido fino, líquido espesso néctar e líquido espesso pudim, e trazendo duas observações dessa escala que vai ser importante na nossa discussão. Para saber ali clinicamente sobre o resíduo faríngeo, os autores perguntavam ao paciente se eles sentiam ali alguma coisa parada em região de faringe, e para verificar a segurança de deglutição, a presença de sinais sugestivos de aspiração traqueal. E para a videofluoroscopia, dentre outras medidas, também verificaram resíduo faríngeo e proteção da via aérea inferior, usando ali a escala de penetração e aspiração, e também descreveram aí o preparo, então tem toda essa descrição técnica de 5, 10, 20 ml de oferta de líquido fino, líquido espesso néctar e líquido espesso pudim para essa verificação. Aqui a gente não tem análise do uso da IDSI, né, nesse estudo. Como resultados, foram então avaliados 122 pacientes com média de idade de 75,13 anos. 46 desses pacientes fizeram a avaliação clínica e o exame usando o espessante à base de amido de milho modificado e 76 usando o espessante à base de goma xantana. E eles compararam sempre os resultados dos dois grupos. Na comparação entre grupos, o grupo, como era um estudo retrospectivo, é difícil ter um grupo tão semelhante quanto a características e tudo mais. Tanto que o grupo que recebeu a goma xantana, os 76 pacientes, eles tinham um AVC mais recente, comparado com o grupo à base de amido de milho modificado. Eles tinham maior queixa com relação à deglutição, comparado pelo questionário IT-10, e eles tinham pior estado nutricional. E com relação aos resultados, pela avaliação clínica, lembrando que para o dado de resíduo, que eu vou trazer aqui sempre os dados de resíduo e proteção da via aérea inferior, sinal sugestivo de aspiração, tá? Então, resíduo faríngeo. Tanto os pacientes que receberam espessamento à base de amido de milho modificado, quanto os pacientes que receberam espessamento com espessante à base de goma xantana, os dois grupos houve aumento significativo do relato de resíduo faríngeo com o avançar das consistências, com o aumento da viscosidade. Então, por exemplo, passando do líquido fino para o líquido espesso.
Porém, na comparação dos dois grupos, houve um relato maior com significância estatística, relatando maior resíduo faríngeo no grupo com espessamento à base de amido de milho modificado na comparação com o grupo de goma xantana. Então, maior queixa de resíduo faríngeo pelos pacientes que estavam ali recebendo espessamento com espessante à base de amido de milho modificado. Com relação à presença de sinais sugestivos de aspiração traqueal na avaliação clínica, os dois grupos, com o avançar da viscosidade, tanto faz se era o espessamento à base de amido de milho ou de goma xantana, houve uma maior proteção com significância estatística, redução dos sinais sugestivos de aspiração nos dois grupos e sem diferença na comparação dos grupos, sem diferença na proteção, na redução dos sinais sugestivos de aspiração, conforme o agente espessante utilizado. Vamos para a videofluoroscopia? Achados da videofluoroscopia. Com relação a resíduo faríngeo, achado muito semelhante ao da avaliação clínica. Os dois grupos, com o aumento do espessamento, há um aumento da viscosidade do alimento oferecido, há um aumento do resíduo faríngeo, porém, numa proporção muito maior do grupo que recebeu o espessamento com espessante à base de amido de milho modificado, na comparação com aqueles com a base de goma xantana. Essa diferença na comparação foi uma diferença com significância estatística. E com relação à proteção, a permeabilidade desse alimento adentrando na via aérea inferior, resultado também muito semelhante ao que foi visto na avaliação clínica, os dois grupos com aumento da viscosidade do alimento, por exemplo, passando do líquido fino para o líquido néctar e do líquido néctar para o líquido pudim, houve maior proteção da via aérea e sem diferença entre os grupos, sem diferença conforme o agente espessante, a base do agente espessante utilizado. Então, de forma resumida, já entrando na discussão, já trazendo meus pitacos, a gente tem um estudo que demonstra o aumento de resíduo faríngeo, tanto na queixa pela avaliação clínica, quanto na observação da videofluoroscopia da deglutição, quanto o aumento da viscosidade do alimento ocorreu pelo espessante à base de amido de milho modificado versus o espessante à base de goma xantana. Isso significa que então a gente vai sempre escolher o espessante à base de goma xantana? Não, porque ele traz uma série de outras repercussões, principalmente intestinais, enterais. Então, a gente já não tá mais na fase de, Carol, qual espessante você mais gosta? A gente está na fase de uma indicação individual de espessamento. O que esse paciente precisa? Qual a idade dele? Qual a patologia de base? Qual a característica de deglutição que ele tem? Então, pode ser sim que aquele paciente que tenha maior queixa ou maior resíduo comprovado de faringe, pode ser sim que ele se beneficie do espessamento à base de goma xantana do que de amido de milho modificado. Porém, os autores trazem algo na discussão que é importantíssimo de trazer aqui. Não foi feito nenhum estudo reológico, não foi feito nem aplicação, talvez até pela época que o estudo foi realizado, da escala IDSE. Então, a gente tem o relato do líquido espesso néctar, é um estudo retrospectivo. E a gente sabe, os próprios autores trazem isso na discussão, o quanto não basta somente um olhar global dessa consistência. Não basta eu dizer, esse líquido é espesso néctar. A gente sabe que tem fatores como a aderência que mudam demais o desempenho de deglutição para determinado alimento. Então, é um achado importante, é um achado que nos chama atenção, que pode sim mudar nossas condutas clínicas, mas que ainda merece ressalva, porque eu ainda preciso de estudos mais elaborados para conseguir chancelar. Olha, realmente, diante de resíduo faríngeo, é preferível a gente usar um produto à base de goma xantana. Ainda não dá para dizer isso, apesar dos indícios serem muito fortes com relação a isso. A ideia é o espessamento, o agente espessante utilizado, ele tem uma indicação individual.
a depender das características metabólicas, de patologia, condições gastrointestinais, idade e condições de biomecânica de deglutição de cada paciente. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer um pouco mais desse assunto que é tão interessante, que traz aí tanta repercussão em prática clínica. Um grande abraço!